Olá, bem-vindos ao programa Débora Histórica de 7 de fevereiro de 2019, no estúdio Companhia Casa da Sogra, para conversarmos sobre o quê? Cultura, educação, ensino, informação, entrevistas e música. O programa Débora Histórica é premiado pela Abrace, que é a Academia Brasileira de Ciências, História, Artes e Literatura. O primeiro prêmio foi uma solenidade em 19 de outubro do ano passado e uma outra homenagem a Débora. E Débora Histórica, né? No dia 31 de janeiro de 2019, que vocês logo vão ver as fotografias, filmes, tudo rapidinho, só para vocês darem uma olhadinha na solenidade, tá ok? Então, hoje nós temos comemorações dos dias, a nossa história. Hoje nós vamos falar de 9 de julho, o canal de informação, que é um retorno do canal de informação da Selma Prado, que ela vai falar sobre a Previdência. Continuamos, né? Retorna o canal de informação com Naves Ferraz, né? E André Naves, né? E nós temos aquele quadro novo que é a literatura com Paula Souza, que estreia hoje, tá? Nós vamos para nossa agenda cultural e voltamos já já. O programa Débora Histórica tem o apoio cultural de Estúdio Companhia Casa da Sogra, www.ciacasadasogra.com.br. Café Bistrô Tereza Russo, Rua Ibiapaba 144, Vila Sônia. MSTD, curso de Excel, níveis iniciante, intermediário e avançado. Para maiores informações, entre em contato no e-mail prof.michele.augusto77@gmail.com. Hoje nós não temos um convidado, mas tem uma pessoa muito especial, amigos de muitos amigos meus, né? Que é o Job, meu irmão. Hoje é aniversário dele, Job Spaziani, está fazendo 55 anos. Então eu quero parabenizar você, Job, pelos seus 55 anos, né? Uma pessoa bem esforçada no sentido inteligente e esforçada, né? Uma pessoa que luta, né? Para suas coisas, para conseguir. Então, a sua irmã aqui tem muito orgulho de você, tá? Então, parabéns, muita saúde para você, muita paz, né? E dinheiro também, que é importante, tá? Vamos falar do nosso comentário, continuar com o nosso comentário, que é o ego, né, que é a última parte que nós vamos falar de ego, depois nós vamos ter um outro assunto, tá? Que são os egos não classificados, diversos e secundários. Então eu vou ler novamente a primeira parte, né, que é a introdução para quem está chegando agora. É o ego e seus múltiplos desdobramentos, que são os 7 pecados capitais, que são os demônios, né? Nós iniciamos essa matéria no dia 6 de dezembro de 2018, continuando no dia 13 e dando ênfase aos seguintes egos: luxúria, dia 20 de dezembro, ira, dia 27, orgulho, dia 3 de janeiro, preguiça, dia 10 de janeiro, cobiça, dia 17 de janeiro, a inveja, dia 24 de janeiro e a gula, dia 31 de janeiro. Por que eu coloquei? Quem quiser verificar todos esses 7 egos, né, podem assistir esses programas destas datas, tá? Essa matéria ela foi tirada do livro Didática Completa para a Dissolução do Eu Psicológico, tá? De Samael Aun Weor. Com o passar do tempo, as diversas partes ou expressões do ego, elas nascem e robustecem, e aí são criadas mais e mais eus psicológicos. Esses eus psicológicos são as frações, como eu tinha dito para vocês. Eu li, ó, luxúria. O que tem a luxúria? São aquelas todas frações que nós falamos em cada pecado capital, tá? Em cada cabeça ego, tá? Cada cabeça dessa legião, né, oscila de 1.000 e 1.500 agregados, cada cabeça, cada legião.
Na totalidade, existem cerca de 10.500 defeitos, ou seja, repito, nós temos mais de 10.500 defeitos, cerca de 10.500 defeitos. E conforme vai se trabalhando, descobrimos novos defeitos. Existem agregados que reconhecemos muito facilmente no dia a dia, porém, há outros que nem sequer ousamos admiti-los. Se o reconhecemos, procuramos encontrar justificativas para eles. Ah, mas é porque, né? Ah, eu humilhei a pessoa porque a pessoa me provocou, né? Isso faz parte do ego, do nosso orgulho, tá? Inclusive, eu sempre dou um exemplo aqui, eu tinha orgulho, né? Então eu brigava com as pessoas quando me atendiam mal. Chegava numa loja, se a pessoa já fizesse cara que fosse me atender mal, eu já brigava, era muito briguenta, e falava assim, eu não quero ser atendida por você, você atende muito mal. E se a outra pessoa atendesse mal, eu saía da loja e ia embora. Hoje eu não faço mais isso, tive essa experiência no sábado, né? Até a minha filha olhou assim para mim e pensou, ixi, né? O que minha mãe vai fazer agora? Porque eu entrei na loja onde eu ia comprar, como eu estava simples e minha filha também, as pessoas pensam que a gente vai comprar um parafuso, né? E eu fui comprar várias coisas. Então, eu falei assim, alguém pode me atender? Aí tinha inclusive 2 supervisores e 2 vendedores. Aí falou, podemos sim. Ao invés da pessoa vir até mim, pois não, senhora, a senhora deseja o quê? Ele perguntou de longe, eu tive que ir até ele tem que vir até a mim, né? E eu falei assim, olha, eu preciso de um monte de coisas, né? Você pode me ajudar? Ele, sim, aí eu fui comprando tal. E ele acabou atendendo bem, né? Pensa que a gente vai comprar um parafuso de R$1, né? Você acaba comprando bastantes coisas. Mas, hoje em dia, eu não me importo mais com isso. Isso não me machuca mais, isso não me fere mais, né? E para mim tanto faz, se ele atende mal é problema dele, né? Ele que vai levar a lição do universo depois. Bom, se nós os reconhecemos como agora, né, não tenho sentimento nenhum, eu só estou dando um exemplo, tá? Se nós reconhecemos o nosso erro, nossa, como eu fui orgulhosa, imagina se eu tivesse xingado, brigado com o menino, né, eu teria aquele orgulho e eu até me arrependeria, ele apareceria para mim, falei, nossa Débora, que orgulho, que besta que você foi, o que adianta você fazer aquilo? Nada. Fica lá, faça o que você tem que fazer e a atitude da outra pessoa é problema dela, não é problema de nosso, né, que estamos do outro lado, tá? Então nós daremos a continuidade, a análise, alguns exemplos de agregados psicológicos que são desdobramentos das cabeças, que é o que eu falei, né? Hoje nós vamos falar dos não classificados, tá? Então meditem em cada um desses, desde o começo que nós falamos, após uma análise crítica de nós mesmos para... Nossa, eu estou mostrando aqui para vocês o meu ticket, um localizador para o auditório de Ibirapuera, Oscar Niemeyer, um show do Cortioli o ano passado. Tem nada a ver, né? Bom, a crítica a nós mesmos para que tenhamos uma ideia inicial de como são abundantes os desdobramentos do ego em nosso cotidiano. Então vamos lá, vamos falar desses egos aqui, que são os não classificados, diversos e secundários, tá? Eu da timidez, nervosismo crônico em todas as situações, não confundir com a timidez natural, tá? Que é aquilo, eu falo para as pessoas, ninguém acredita, eu sou uma pessoa super tímida e as pessoas dão risada, né? Mas eu sou assim, não tem nada a ver timidez com ser, já falei isso, né, para vocês, com ser comunicativa, eu sou comunicativa, me comunico com qualquer pessoa, falo... para milhares de pessoas, televisão, rádio, não fico nervosa com isso. Mas em outras situações eu sou bastante tímida. Eu pedinte, pede demasiadamente tudo, informações, cura, dinheiro, milagres, presentes, né? É um saco isso, as pessoas vêm para você e ficam, dá para você me dar tal coisa? Aí eu vi um negócio ali, custa tanto, você pode me dar? É muito chato isso, tá? Eu santarrão, muito comum entre os gnósticos que falam excessivamente em conduta, santidade
etc., não lembrando que o único santo é Deus, né? Então as pessoas ficam muito falando, mas na verdade, será que elas fazem, né? Isso, elas fazem isso, elas praticam, né? Ah, eu sou santo, eu sou honesto, eu sou direito, eu sou isso. Então não adianta falar, tem que praticar. Eu, piromaníaco, atração mórbida pelo fogo. Gente, assim, na verdade eu adoro o fogo, eu acho fogo lindo, o fogo dança, né? Mas eu não sou piromaníaca, não. Eu, patada ou patão, brincadeiras com chutes e empurrões entre irmãos, amigos, etc. Isso é muito comum em meninos, né? Gente, meninos, vocês são tão bobos. E meninos, nossos amigos que hoje estão com 55, 54, 56 anos, 58, sei lá. Pensa como vocês eram bobos na época, né? E seus filhos também já foram bobos, seus pais já foram bobos, né? Fica empurrando, dando chute na bunda, sabe? Mas isso é coisa de adolescente, tá? Isso daí não é uma questão de um defeito, né? A não ser que seja a pessoa não cresça e continue assim para chamar atenção. Eu, místico, usa roupas extravagantes nas ruas, tem palavrório místico na hora errada. Veja bem que nós estamos falando de pessoas que fazem as coisas assim, de proposital, né? Elas não fazem porque elas são assim, elas fazem para chamar atenção, tá? Que é uma pessoa mística, que gosta de andar com roupas místicas, com anéis, com colares místicos, né? Eu tenho a minha corrente aqui, tenho a outra que estava muito calor, eu tirei. Mas eu não fico andando, eu ando com ela sempre, mas não fico assim exibindo, né? Tá? Então as pessoas são exibicionistas porque são místicas, então elas querem mostrar que são, tá? Eu, malicioso, capcioso, duplo sentido, irônico, aquela pessoa, inclusive, que só pensa na maldade, né? Só pensa em sexo, né? Isso é muito ruim. Eu, tique nervoso, ombros, piscar, coçar-se, repetições de palavras. Ah, eu tenho muitos tiques, viu? Vocês podem reparar que eu sempre faço assim, é porque dói muito meu pescoço, minhas costas e tal, e eu tenho alguns tiques sim que eu preciso tirar. Isso é um reconhecimento, tá? A partir do momento que você reconhece que você tem aquele eu psicológico, né? Aquela partícula, né? Aquela fração, então você consegue dominar. Aliás, eu melhorei muito do começo do programa. Eu, raciocinador, quer encaixar tudo em suas lógicas, não reflete ou medita, né? Não pensa para falar. Eu, palhaço, sempre há um funcionário na empresa ou escola que é o palhaço da turma, né? Vive só fazendo palhaçada, brincando, brincadeiras inclusive bobas, tá? Eu, suicídio, medo de viver, tédio, desejo de vingança. Esse é um assunto muito importante, porque a pessoa que se suicida, ela tem que estar... Primeiro porque as pessoas falam que é covardia, mas não é. Ao contrário, ela está fora de si, né? Isso isso é resultado de problemas de depressão. Então, não misture as coisas, tá? Não misture com problemas de depressão, tudo. Isso daí é uma coisa que tem que ser tratada. O eu suicídio de ego é diferente, tá? Eu, imitador, muito visto nesses humoristas que sempre imitam os presidentes da República, os políticos, os artistas, né? Bom, eu, homicida, não preciso dizer nada, né? Um assassino. Eu, irresponsável, orgulho de falar e agir sem consideração e consciência, né? Que vomita o que quer. Eu, do aborto, eu, assassino que se disfarça de feminista, moderna, etc. Nós não estamos falando de pessoas que defendem o aborto em certas situações, e sim as pessoas que fingem ser modernos, né, e que acham que tudo pode ser feito, tá? Eu sou a favor do aborto, em algumas situações, não em todas as situações. Eu acho que assim, se você não quer ter filho, então você tome cuidado, não faça, né? Existem vários. Ah, mas foi sem querer, né? Então, mas aí sem querer 3 vezes, 2 vezes, né?
tá? Mas também eu não sou ninguém para julgar, não sei do meu futuro. Bom, eu não vou fazer aborto porque eu também nem vou mais engravidar, então, né? Bom, eu presenteador, típico de pessoas inseguras que querem a aprovação do outro ou orgulhosas. Eu musical, adolescentes só querem ouvir música e esquecem de seus deveres na escola, né? Aqueles caras também bobos que ficam né, com a guitarra, não é isso, Lúcio? Que fica só e como que é mesmo o outro gesto que o pessoal fica assim, não é? Geralmente é, geralmente é guitarra, né? Que o pessoal quer imitar os guitarristas e tal, né? Tá? Mas isso daí também é questão da adolescência, que os pais têm que orientá-lo, né? De que ele não vive só disso. Isso também passa a ser um orgulho, né? Uma vontade de ser aquela pessoa que ele não é, mas ele pode ser ele mesmo no futuro tocando uma boa guitarra, né? Tá? Eu humilde, faceta ridícula do orgulho. Pode ser também timidez ou complexo de inferioridade. Achar-se que é humilde. Agora, ser humilde não é deixar ser humilhado. Eu sempre falei isso, tá? Uma pessoa humilde é muito diferente de uma pessoa que se deixa ser humilhada, ok? Eu da falsa promessa, né? Eu da mentira que nasce da dissimulação, medo e interesse, né? Vive mentindo. Eu ateu, que seria eu mental, superficial, baseado somente nos 5 sentidos. Mas isso é um direito também que a pessoa tem que ter de ser ateu, né? De não acreditar que existem outras forças que só acreditam no 6º sentido. Tá? É um direito que a pessoa tem. Mas aí quando acontece alguma coisa, ai meu Deus, né? Pessoa que é ateu. Eu explicador, você pergunta como vai e ela conta toda a vida dela, tá? Eu da curiosidade, se confunde com os anelos da alma. Eu da ingenuidade esotérica, ora, para que manter discrição e segredo? Vamos falar sobre rituais, né? Eu roedor de unhas, inseguranças, bloqueios, tristezas que geram esse hábito, e é verdade. Tá? Fora que quando você rói a unha, você bota um monte de bactérias ruins da boca para dentro, faz mal para o estômago, faz mal para o corpo, faz mal para a alma. Eu sectário, minha linha gnóstica, minha seita, minha religião, meu partido, meu time, minha família, minha casa, minha vida, meu marido, meu filho, né? Tudo sectário, né? Pessoas que exageram naquilo que elas acreditam. E eu fingidor. Oh yes, I'm the great pretender, né? Linda essa música. Observe 2 mulheres elogiando uma outra. Sempre esse exemplo, né? Fingindo. Sempre colocam mulheres fingindo, mas homens às vezes são muito fingidos também, né? Mais ou menos, você vai defender os homens? O Lúcio tá aqui defendendo os homens. Mas a Maria, nossa, amor, que roupa linda que você tá, né? Pra uma mulher para outra. Nossa, linda que você tá. Fala, nossa, aí chega no outro dia, nossa, comentando com a amiga, né? Falando, tô com uma roupa horrorosa, mas eu tive que elogiar, né? Tem que ser. Olha, gente, vocês sabem que eu sou muito sincera. E até uma vez, a minha irmã falou assim: Débora, tá feio assim? Eu falei. Ah, tá horrível. Você sabe que eu sou sincera, né? Ela falou, você não é sincera, você é franca. E eu sou mesmo sincera. Até deixei de ser um pouco, porque as pessoas levam muito a mal. Mas, por exemplo, o Cleiton, meu cabeleireiro, sabe que se perguntar para mim, eu vou falar a minha verdade. Então, se não quiser saber a verdade, não pergunte, certo? Né? E eu acredito, assim, na minha opinião, que os amigos, eles devem falar a verdade. Para que eu vou mentir se a pessoa está feia ou se a pessoa se não está bem daquela forma? Eu falo, da minha opinião, não está bom, né? Mas se você se sente bem assim, tá? É que minha irmã é minha irmã, né? É diferente. Tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado disso, que vocês pratiquem bastante a meditação nos defeitos de vocês, né? Que ninguém é passível de ser perfeito, tá?
E a partir do momento em que vocês começarem a meditar nesses defeitos de vocês, vocês vão melhorar, e é tão bom a gente ficar leve, né, desses defeitos, não se importar com certas coisas, isso é muito bom, muito gostoso, ok? Eu faço essa experiência comigo mesmo, tá? Então depois, no próximo, a partir do próximo, do dia 14, eu vou falar sobre o quê? Adivinha? Sexo! Todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta de ouvir sobre isso, tá? Então, a partir do dia 14, vamos falar sobre sexo. Continuando, comemoração dos dias. Dia 1º foi dia do publicitário, que é o profissional do ramo de publicidade e comunicação responsável pelo planejamento, coordenação e desenvolvimento de campanhas publicitárias para divulgação de produtos, marcas, serviços ou pessoas. Esta profissão existia na Grécia Antiga e eles já faziam os anúncios pintados em paredes para chamar a atenção das pessoas em algum evento. Se vocês já assistiram, inclusive, filmes antigos de Roma, vocês sabem que colocava-se cartazes quando era para divulgar alguma coisa do rei, ou tinha teatro, né? Eles faziam muito teatro, então era divulgado muitos boca a boca, mas também era colocado cartazes, inclusive os cartazes também que eram ao contrário, coisas ao contrário do que os reis, do que os governantes faziam, né? Sempre aquelas das revoluções, tá? Dia 2, dia de Iemanjá. De Iemanjá, uma divindade africana, orixá feminino das religiões Candomblé e Umbanda. O seu nome tem origem nos termos do idioma Yorubá, que é Iê, Omo, Ejá, que significam mãe cujos filhos são como peixes. É chamada também a rainha do mar e outras diferentes posições. Então tem uma música, né? Iemanjá é a rainha do mar. Iemanjá é a rainha do mar. Ela também, ela é não é patrona, como que é? Como que se fala? Nossa Senhora da Aparecida é o que do Brasil? Padroeira, não é isso? Mas não é bem padroeira, protege os navegantes, tá? Ela é rainha do mar e também dos rios, né, da água, né? Que ela é também conhecida como Iara, tá? Bom estudar isso daí, é muito bom, religião. Bom, dia 2 também é dia do agente fiscal, que atua na Receita Federal, e suas funções são fiscalizar fraudes, sonegações fiscais, controlar medidas, produtos e serviços e suas conformidades. Dia 4 foi criação do Facebook de 2014, 2004, né? Ou seja, fez 14 anos, vai fazer 15. Foi desenvolvido por 3 alunos de Harvard com o objetivo de configurar um espaço para que as pessoas possam encontrar umas outras, dividindo opiniões e fotografias, etc. E agora o Facebook está muito chato, né? Porque tem coisas assim que tem muita mentira, né? Tem muita coisas falsas, né, no Facebook, aí acaba cansando a gente. Bom, dia 5, dia do datiloscopista. Datiloscopia ou papiloscopia é o processo de identificação humana por meio de impressões digitais, normalmente utilizado para fins judiciários. Esta área do conhecimento estuda as papilas dérmicas existentes na palma da mão, dérmicas de pele, tá? E na planta dos pés, também conhecida como estudo de impressões digitais. Aquilo que a gente faz quando vai tirar o RG. Bom, dia 6, dia do agente de defesa ambiental, sua função é desenvolver e estabelecer mecanismos que visam melhorias no meio ambiente e que essas informações são transmitidas à sociedade para o conhecimento da preservação ambiental. Dia 6, também é dia do gráfico, que é o profissional responsável pela produção e consequente difusão de todos os materiais, e dia do quadro do magistério do Exército, dia 8, amanhã, tá?
O Exército Brasileiro comemora em 8 de fevereiro o Dia do Magistério Militar. O que será o magistério militar, né? As pessoas pensam que você entra lá e que você só tem que fazer exercícios e que obedecer e que ser humilhado e que o cabo ou o sargento vai brigar com você. Não, gente. Olha, tal data comemorativa foi instituída como forma de homenagear os profissionais que labutam diuturnamente para difundir o saber, a cultura e os valores castrenses aos alunos dos inúmeros estabelecimentos da Força Terrestre. Ou seja, é dia do professor militar, o professor das Forças Armadas, tá? Quer falar alguma coisa, Lúcio? Não? Atualmente, as atividades do magistério militar são desempenhadas por oficiais de carreira, oficiais técnicos temporários, oficiais da reserva, remunerada e professores civis. A educação que o Exército proporciona a seus discendentes é baseada em seus discentes, né, que são os alunos, é baseada em tradições e valores como civismo, honra, trabalho e amor à pátria. Essa formação holística busca atingir a alta qualificação para os seus quadros, dando condições morais e técnicas ao indivíduo formado para bem desempenhar o papel inerente ao profissional militar brasileiro. O início de um novo paradigma no ensino começou no século XIX após a queda do regime monárquico, com importantes reformulações do ensino militar do Exército. Essa mudança teve por objetivo desenvolver conhecimentos militares pautados na prática e na linha científica, com predominância da matemática e das ciências físicas. Este novo modelo de ensino enriqueceu a Real Academia Militar da época. Eu tirei isso daí, a fonte minha foi do site do Exército Brasileiro. Então veja bem que eu até tinha comentado, né, com vocês numa outra vez, que dentro do Exército, gente, não tem, todos são soldados, tá? Até o general marechal é soldado, né? Chama-se soldado. Porém, eles têm as divisas dele e todos eles, a maioria que está lá, estuda. Então lá tem médicos, tem engenheiros, tem físicos, tem químicos, tem de ciências em geral, né? Tem todos os tipos de engenheiro, porque tem engenheiro civil, engenheiro de metais, várias de produção, tem várias profissões, tá? Inclusive mulheres, né? Que tem administradores, contadores, advogados e etc, etc. Tudo que tem fora do militarismo, tem dentro do militarismo também. Então não pense que vocês veem aí um exército na rua, um tenente, um capitão, um major, que eles só são um capitão, um major. Tem os jornalistas, que são aqueles que nós fizemos a entrevista, né, o tenente, né, que todos os tenentes que nós fizemos do Corpo de Bombeiros, do Exército e da Polícia Militar, que foi o major, todos eles têm uma profissão, são responsáveis pela área de comunicação. Então, o que eles fizeram? Jornalismo ou comunicação, tá? Então, não é qualquer pessoa que a gente vai lá e conversa, né? A maioria tem faculdade, são especializados. Nós conhecemos uma pessoa da aeronáutica, eu não lembro o que ele era, se ele era tenente, se ele era capitão. O cara tinha 4 faculdades e é um dos professores, 4. Né? E é um dos professores de lá, da aeronáutica. Né? Então, não pensem que eles simplesmente vestem uma farda e são nada. As pessoas precisam saber disso, né? Tá? Então vamos lá. A nossa história é uma história pequena que eu vou contar agora, tá? Avenida 9 de Julho, uma das principais avenidas de São Paulo, sua construção iniciou em 1929 e terminou 12 anos depois. O seu nome foi dado em valor à Revolução Constitucionalista de 1932, que é feriado em São Paulo, 9 de julho, tá ok? Então é por isso que esta avenida chama-se 9 de Julho.
Bom, agora nós vamos reiniciar, tá? Reiniciar não, nós vamos começar uma nova matéria no canal de informações com a Selma Prado, que ela vai falar sobre a Previdência para vocês, ok? Bom dia. Eu estou aqui mais uma vez a convite da Débora, né? Ela vai ficar ali num cantinho, no mais alto estilo fantasminha, só falando comigo de longe. E eu vim aqui perturbar um pouco, né? A vida de vocês, o conhecimento de vocês, mas por favor, não me veja como a besta do apocalipse, hein? Porque cada vez que eu venho aqui eu falo de alguma coisa um pouco pesada. E falando de coisas pesadas, hoje nós vamos discutir um pouco a questão da previdência social. Nós vamos falar da aposentadoria, algo que ninguém vai escapar nesse país ou no mundo, tá certo? E que hoje está aí na pauta de discussão em todos os níveis. Num primeiro momento, eu vou conversar com vocês sobre o período que vai do Império até o período do Getúlio Vargas, tá legal? Porque não dá para estender muito. Mas aí vocês já vão ter uma ideia de como foi esse processo, como esse processo se formou na história do Brasil, e não só do Brasil, mas na história mundial, tá legal? Então vamos lá. A Previdência, como nós conhecemos hoje no Brasil, que é uma previdência de caráter social e até um certo ponto igualitária, ela não começa exatamente com essas bases. Ela começa com benefícios a uma categoria específica, uma categoria de interesse do governo. A Previdência, ela começa na França em 1673, tá? Portanto, ela começa praticamente 100 anos depois que o Brasil foi, 173 anos depois que o Brasil foi empossado ou descoberto, como queiram, entendeu? E ela era um sistema estatal, exclusivo para quem? Para os membros da Marinha Real. Ou seja, se você já era membro da Marinha Real, se você já era um funcionário público, isso é bem interessante vocês perceberem, você já vai começar a ter benefícios desde 1673. No Brasil, por exemplo, a Previdência, ela começa, que não é Previdência, entendam muito bem, não é Previdência ainda, mas é um sistema que vai beneficiar, certo? Os grupos que trabalhavam pro Império. Quando isso? Em 1888. Entenda bem, 1888 está acabando a escravidão no Brasil e o mesmo Império, ele já está começando a dar benefícios para quem? Para os funcionários públicos. Vocês não vão acreditar nisso, mas para quem? Funcionários públicos. Funcionários de quem? De setores que interessavam demais para o Império. Que era o caso, por exemplo, dos Correios, era o caso da imprensa nacional, era o caso das estradas de ferro, da Marinha, da Casa da Moeda e da Alfândega. Ou seja, esses setores eram vitais para o desenvolvimento e manutenção da estrutura do Império. E o Império resolve beneficiá-los, certo? São esses grupos específicos, deixando todos os demais à deriva, tá? Isso até quando? Até 1923. Portanto, a Previdência ela já nasce beneficiando um grupo específico. Infelizmente, isso vem até os dias atuais, certo? Sempre os grupos que estão próximos ao governo acabam sendo mais beneficiados dentro desse sistema. Embora, em 1888, nós não possamos falar de previdência propriamente dita. Tá legal? Ainda um pouco cedo para falar a respeito disso. Em 1923, um deputado federal paulista, Eloy Chaves, ele começa a desenhar, ele começa a esboçar um sistema previdenciário no Brasil, a partir da criação do quê? De uma caixa de aposentadorias e pensões. Mas é para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Mais uma vez, quem será beneficiado? Os funcionários públicos. Que funcionários são esses? Do sistema ferroviário. Por que o sistema ferroviário ele se torna tão estratégico
em 1923. Todo o transporte de café, ele é um paulista, né? Paulistano, Eloy Chaves. Todo o transporte de café do interior de São Paulo, nós estamos vivendo o ciclo do café, até o Porto dos Santos, era feito por ferrovia. Então, o resultado, se a ferrovia parasse, ou se o funcionário da ferrovia não fosse valorizado, você teria a capacidade de parar toda a economia, por exemplo, do estado de São Paulo, certo? Então, o governo, já pensando nisso, ele resolve dar uma forcinha para o pessoal, como? Criando uma caixa de aposentadorias e pensões seguindo o modelo que é idealizado pelo Eloy Chaves, tá legal? E esse modelo dele, ele vai criar as bases do nosso sistema previdenciário. Vai começar, né, a costurar o sistema previdenciário brasileiro. Essa caixa de pensões e aposentadoria, né, ela era de responsabilidade do governo. Mas a gestão do fundo, aí é muito interessante perceber isso. A gestão do fundo era uma gestão participativa. Embora a administração, tá, dessa caixa fosse responsabilidade do governo, embora a administração da grana como um todo, ele não administrava isso sozinho. Havia participação de quem? Havia participação dos empregados também. Então, é bem interessante, porque aí é um momento que os empregados têm um pouco de controle sobre o dinheiro que está sendo acumulado a partir desse sistema, né? Cria-se uma parceria e essa parceria ela é composta por representantes das empresas e representantes dos empregados. Era um momento que o empregado sabia exatamente quanto de dinheiro estava naquela caixa, o quanto seria disponibilizado na hora que ele fosse aposentar. De qualquer maneira, essa lei, a Lei Eloy Chaves, que cria as bases do nosso sistema previdenciário, ela vai abrir um precedente e esse sistema acaba sendo estendido a outros grupos também, tá certo? Ele acaba sendo estendido a outros grupos e sempre com esse modelo de administração e parceria, tá legal? Mas sempre atendendo aos interesses de quem? De quem trabalhava para o Estado, para o governo. E isso vai, principalmente agora vai entrar, além das ferrovias, vai entrar servidor público, vai entrar o pessoal que trabalhava na mineração. Por que a mineração também é bem importante? Porque com o declínio do ciclo do café, nós vamos chegar daqui a pouco até o Getúlio Vargas e nós vamos ter um novo momento na economia brasileira, que é o início do nosso processo de industrialização. E com o início do nosso processo de industrialização, a mineração ela passa a ser uma atividade muito importante. Era necessário você ter o minério de ferro para poder fazer o aço, para poder fazer a máquina. Então, resultado, a mineração também vai acabar entrando aí junto com os servidores públicos, portuários, telégrafos, aquilo que interessasse para o governo e acabar sendo beneficiado com essa caixa aí de pensão e aposentadoria, tá legal? A mesma lei Eloy Chaves, ela vai criar o Conselho Nacional do Trabalho, que vai passar a discutir as questões trabalhistas, tá? Vai passar a discutir as questões trabalhistas e previdenciárias e vai dar um start no desenvolvimento de uma política de proteção social no Brasil. Tá legal? O Brasil não está sozinho nesse contexto, ele está junto com o Reino Unido e com a Itália. E aí nós vamos entrar num novo período, que é o período do Getúlio Vargas, mas que depois eu vou falar com vocês, tá bom? No próximo programa, hein? O programa Débora Histórica tem o apoio cultural de Estúdio Companhia Casa da Sogra, www.ciacasadasogra.com.br. Bom, espero que vocês tenham gostado do começo das informações da Selma e nós vamos mais um canal que vai continuar aqui, informações com o Naves Ferraz, e a partir de agora nós vamos fazer um pouco diferente, tá? O Naves Ferraz, ele tem um canal dele que chama-se André Naves, o nome dele é André Naves Ferraz. Então ele tem um canal chamado André Naves e nós vamos colocar o link aí para vocês clicarem e se inscreverem no canal dele,
porque aí vocês recebem, toca lá o sininho, vocês recebem também informação. E hoje ele vai falar sobre a democracia, tá ok? Então entrem aí, perguntem, participem. Ele é uma pessoa muito bem educada e ele vai responder para vocês, tá ok? Então vamos lá, vamos ouvir um pouquinho sobre democracia. E mais um canalzinho, um programa gostoso assim que eu amo. Vamos começar a falar sobre literatura com a Paula Souza e nós iniciamos hoje a literatura desde quando começou a escrita. Aí vocês vão ver umas figurinhas aí. Aí eu quero que vocês opinem se vocês gostam, façam algumas perguntas, deem algumas ideias, tá ok? Olá pessoal, eu sou a Paula Souza, eu estou no programa Débora Histórica para começar o quadro de literatura. Eu já estive aqui no dia 22 me apresentando, mas para quem não pôde assistir, eu sou professora, graduada em letras, sou autora e editora do blog Universo Nerd e vou começar esse quadro falando para vocês um pouquinho sobre o que é a literatura, explicando todos os tipos de literatura que a gente tem, passando aí pelas literaturas nacionais e internacionais. Eu espero que vocês gostem de verdade. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o que é literatura. Literatura vem do latim, o latim litera e significa letra. Mas a gente tem a literatura reconhecida como literatura mesmo mais para frente, não lá no comecinho, antes de surgir a escrita, antes de surgir a fala. Então, é sobre isso que eu quero conversar com vocês, tá? O que é a literatura? A literatura, ela é uma manifestação artística do ser humano, como a dança, como a música, como o teatro, como a arquitetura, enfim, é uma manifestação artística do ser humano, em prosa ou em verso, e ela vai utilizar a criatividade, ela vai utilizar a linguagem e a comunicação, essa habilidade que o ser humano tem de comunicação. Para resumir um pouquinho para vocês, tá? Ela vai utilizar como matéria-prima as palavras, assim como o pintor usa o pincel, assim como o desenhista usa o lápis, usa uma tinta. A nossa matéria-prima vão ser as palavras, ok? O que a gente pode entender como conceito de literatura? O conceito de literatura é um conjunto de obras fictícias e são criadas por escritores em determinados momentos da história. Essas obras, elas têm uma função muito importante para o ser humano. Por quê? Porque vai provocar emoções, vai provocar sensações. A gente pode trazer isso para a nossa realidade, né? Refletir sobre as nossas ações em sociedade. Isso é muito bacana, talvez por isso que eu goste tanto de literatura. Eu me identifico muito com essa parte da literatura. Mas é importante saber que o conceito de literatura que a gente tem hoje não é o conceito de quando ela surgiu. A literatura, quando surgiu, ela tinha um caráter informativo, ela tinha um caráter religioso até, ela tinha um caráter, por exemplo, usado em momentos fúnebres até mesmo. Então, não é o mesmo conceito que a gente tem hoje. Hoje eu leio um livro porque eu gosto de ler contos de fada, ou porque eu gosto de ficção científica. E quando a literatura surgiu, não era esse o propósito dela. Era realmente informar, era contar sobre um determinado acontecimento histórico. Eu gosto muito de uma frase que eu até separei aqui de Aristóteles, do filósofo, que é assim, ele fala assim: a arte literária é a arte que imita pela palavra. Então a gente coloca no papel tudo que a gente consegue colocar numa situação, um contexto, uma história mesmo criada. Isso é literatura. Não é só uma obra clássica, não é só um grande best-seller, mas é tudo que a gente consegue colocar no papel, transmitir uma emoção e um sentimento. Isso é muito bacana. No decorrer da história, né, da literatura, desde o surgimento, ela foi abrangendo vários gêneros de texto, né? Então a gente tem desde a literatura infantil até a literatura erótica, por exemplo, né? Nós temos a literatura de cordel, que é muito interessante. Para quem não conhece, a literatura de cordel, ela é característica da região norte e nordeste e ela é feita em livros. Eu não vou dizer nem que são livros, são obras montadas, né?
às vezes em papéis simples, feito com figuras, com desenhos, normalmente em tinta preta, e elas ficam penduradas em cordões, em cordão esticado, né? E são várias obras penduradas e são muito simples, né? Quem olha, às vezes nem dá muito valor, mas é uma literatura muito rica. Existem poucas em colorido, a maioria são feitas em tinta preta. E elas ficam penduradas nesse cordão, por isso ficou conhecido como literatura de cordel. Para quem já foi na Bienal do Livro em São Paulo, o Sesc monta um stand muito bacana. Eles colocam como se fosse uma Kombi, um carro, né, um espaço, um container, com várias obras de vários artistas, e eles montam um palco ao lado, e na Bienal do ano passado foi meio na frente, onde ficam vários artistas repentistas. É muito bacana, quem não conhece, o repentista e a literatura de cordel tem uma proximidade, né? Não vou dizer que eles tenham ligação total, mas eles têm uma proximidade muito grande. Então, para quem não conhece, a minha sugestão é que visite a próxima Bienal do Livro e procure o stand do Sesc. Todo ano eles fazem e é muito bacana. É uma indicação minha para vocês, tá? Eu sou apaixonada, todo ano eu passo lá e vejo. Fora a literatura de cordel, existe também a literatura marginal, que é uma literatura característica dos anos 70, mais ou menos, época do governo militar, e era uma literatura feita por pessoas que ficavam excluídas da sociedade, a gente pode dizer assim. E eram pessoas que tentavam ter uma voz de alguma forma. Então, mesclavam um pouquinho de linguagem informal e um pouquinho de linguagem culta para poder atingir uma parte da população, para poder ser ouvido. E são literaturas que não são ensinadas nas escolas. Eu, por exemplo, fui aprender sobre literatura de cordel na faculdade, literatura marginal na faculdade. Não são literaturas abrangidas no período escolar. Mas é muito interessante para quem gosta e para quem quer conhecer um pouquinho, pesquisar um pouquinho sobre o assunto. Tem muito material bacana que dá para ser pesquisado e dá para ser aproveitado. Bom, a função da literatura ela é recriar uma realidade, tá? Então, a gente pega um determinado fato e recria de uma forma artística, usando às vezes poesia, ou versos, ou até mesmo prosa, mas de uma maneira mais bonita. Ou não, né? A gente tem alguns contos literários aí que são bem macabros. Então, não é uma linguagem muito bonita de ser usada, mas se torna uma obra interessante. Eu tenho uma matéria, e até depois, se a Débora me permitir, eu vou trazer para vocês, que eu fiz, que é sobre a origem dos contos de fadas. Chapeuzinho Vermelho, Bela Adormecida, enfim. A gente conhece a história contada para criança, mas eles tiveram origem, alguns contos desses são verídicos e são histórias feias, não são histórias bonitas. A Então, maioria dos irmãos Grimm, né? exato. Da Alemanha, mas pode sim, vamos chegar a isso. Sim, sim. Então já tô prometendo para vocês, hein, mais para frente aí. Então, a função da literatura é isso, é pegar um fato e transformar esse fato de uma maneira artística, usando outras palavras, justamente para provocar uma emoção, provocar um sentimento, ou para fazer com que a pessoa que esteja lendo se identifique com aquilo, tá? O objetivo é provocar uma reflexão no leitor. E isso é muito importante. A partir do momento que você se identifica com uma obra, você criar uma reflexão por algum fato que você está passando, ou por algum fato que aconteceu, ou por uma história de vida até mesmo, tá? Só que a gente não pode esquecer de uma coisa. A gente tem a literatura como a gente conhece hoje a partir de um certo momento, a partir do surgimento da escrita ou da fala, mas a gente tem relatos históricos antes disso. A literatura ela é um fato, um relato histórico, não deixa de ser. E a gente tem relatos históricos antes disso através das pinturas rupestres, por exemplo. Aquele momento era o único meio que o povo primitivo tinha de relatar um fato, de relatar um acontecimento, de deixar uma identidade marcada para gerações futuras que viriam a conhecer a história deles ou que viriam até mesmo a se orientar uma determinada região que não pudesse viver, por exemplo. Era um jeito que eles tinham de contar isso, era através dessas pinturas. A caça, a pesca, o estilo de vida que eles tinham, e tem um hábito que vem dessa época, que hoje a gente não usa mais, mas durante muitos anos as sociedades usaram, que era a contação de histórias em rodas. Sentavam-se após o jantar, por exemplo,
para contar histórias, para passar lendas, os mais antigos e os mais novos prestando atenção. Isso é uma coisa que a gente não tem mais hoje, não é costume mais nosso, mas que as escolas tentam resgatar através da história, da contação de histórias, da roda de contação de histórias que eles fazem na escola com os pequenininhos, com a idade infantil, que é para criar esse hábito de leitura até nas crianças, né? Então esse é um hábito que vem dessa época, então são coisas que a gente não pode ignorar, são fatos que a gente não pode ignorar. E essas pinturas acabaram se tornando um meio de comunicação social. E a partir disso, começaram a fazer parte de uma família linguística. Começou a ser uma forma de linguagem para todos nós. Então, a gente não pode esquecer dessa parte. Quem não conhece, procura na internet pinturas rupestres, começa a observar um pouquinho. Para fazer essa matéria que eu pesquisei algumas, eu achei muito interessante. Você pode perceber direitinho os hábitos desses povos. Então, é uma parte muito legal da literatura, que não é considerada oficialmente uma literatura, mas é um fato histórico, ok? Pessoal, essa pesquisa foi feita por mim, tá? Como eu disse no começo, eu sou professora, graduada em letras, eu sou autora e editora do Universo Nerd. Quem quiser pode acompanhar o blog. A gente tem publicações praticamente 3, 4 vezes por semana. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre essa matéria, pode me procurar, pode mandar e-mail aqui para o deborahistorica@gmail.com ou para o meu e-mail particular, que é paula.p de Paula, T de Tatu, 2K de que bom, @gmail.com. E eu estou nas redes sociais, Facebook, Pessoa 2016, Twitter e Instagram, paulapt2k. Eu espero que vocês tenham gostado da matéria de hoje. Na próxima semana, a gente vai falar sobre literatura egípcia, que é o nosso próximo passo, e eu espero que vocês gostem. Até lá! Café Bistrô Tereza Russo, Rua Ibiapaba 144, Vila Sônia. Nosso último quadro, né, que foi hoje a literatura com a Paula Souza, que nós voltamos com todos esses canais, com todas essas informações na próxima semana, e vamos falar um pouco da agenda cultural. Eu não vou falar mais, a não ser que seja uma coisa assim específica, né? A OSESP, que é a Orquestra Sinfônica de São Paulo, sempre tem eventos, o Teatro Municipal também, os SESCs também. Tem aí agora, né, em março, o Carnaval, tá? Nós vamos falar depois do Carnaval, do que é a festa, o que significa a festa do Carnaval. E você tem algum evento pra gente, Lúcio? Pro dia 9? 8, que é sexta-feira, amanhã, 9, sábado? Evento relacionado ao estúdio só em março. Só em março? Então tá bom. Então vamos lá. O próximo programa é dia 14 de fevereiro, tá? E esse programa nós vamos encerrar em homenagem à natureza, que eu amo de paixão. A gente sente a natureza, se vocês deixarem se envolver com elas. Inclusive essa música faz com que nós entramos na natureza e deixamos a natureza entrar na gente. Chama-se, eu já devo ter tocado, da banda Deep Forest, chama-se Forest Power. Então, nós vamos tocar 25 segundos e vocês cliquem aí no link para vocês ouvirem a música inteira. Se vocês gostarem, comentem, gente. Comentem, participa do programa, dê ideias, tal, fala o que vocês pensam na hora, pode escrever na hora, mandar um e-mail também para deborahistorica@gmail.com, tá bom? Então, um beijo para vocês, até